Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus continue te abençoando grandemente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que você seja alcançado pela graça e pela bênção dele. E hoje, no 29º dia, eu estou aqui para trazer esse princípio, esse entendimento que Deus falou comigo, que com certeza ele fala diferente com você, eu consigo transmitir o que eu tenho para você, mas você venha absorver ainda mais desse conteúdo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela se renova a cada manhã, ok? Versículo 1 do capítulo 29 diz assim: o homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Gente, a Bíblia fala que aquela pessoa que é corrigida, existe uma outra tradução. Então, assim, o homem que corrigido muitas vezes endurece sua cerviz, ou seja, ele não se curva, será quebrantado sem que haja cura. Eu gosto mais dessa tradução que é mais específica, né? Quando a pessoa ela é corrigida muitas vezes e ela não ouve, ela tem um coração duro, essa pessoa vai chegar um momento que aquilo não faz mais efeito para ela, entendeu? A Bíblia fala que se ele não mudar o seu comportamento errado, ele será derrubado violentamente. Isso serve de alerta para cada um de nós, para nós sermos prudentes e sempre sermos sensíveis à voz de Deus, à voz das circunstâncias, seguirmos sempre a regra do jogo. Aquela pessoa que, por exemplo, ela passou por algo na vida que está dando uma lição para ela. Gente, tudo que passamos na vida é um aprendizado. E às vezes muitos de nós, ou algumas pessoas, caem no mesmo erro. Elas acham que são persistentes. Na verdade, elas estão insistindo no erro. Insistindo, não está mudando de comportamento, não está tendo uma atitude diferente. Eu vi uma explicação que ele tinha uma diferença entre insistência e persistência. Tem pessoas que insistem, mas insistem no mesmo erro, elas estão insistindo. E elas não estão tendo uma visão assim maior da coisa. Elas não estão tendo elas não estão se reinventando. Mas existe a pessoa persistente, que é aquela pessoa que ela erra uma vez. Mas ela agora, se ela cometer um novo erro, não vai ser na mesma situação, vai ser uma situação nova. Ela persiste, ela encontra uma nova maneira de agir naquela situação, de mudar aquele procedimento para que a vida dela flua, para que ela aprenda, para que ela construa com aquele erro que ela cometeu. Então isso serve para cada um de nós, gente. Vamos aprender com os erros, não vamos deixar que chegue a esse ponto, como diz aqui no verso 1, o homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Não deixe cair nesse momento, não deixe você cair para se levantar, entendeu? Cometeu pequenos erros, aprenda com isso para que sua vida seja uma bênção, para que você flua, para que você cresça como ser humano e venha a ser alcançado pelo favor de Deus. Amém, gente? Isso serve para todos nós, diariamente. O que eu estou falando aqui serve para todos nós, entendeu? Por exemplo, você já viu um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Aquele filho que o pai repreende, que a mãe repreende, até dá uma surra nele e apanha diretamente. Eu tenho colegas, tenho pessoas que eu conheço que nós sabíamos, nós vimos, a pessoa apanhava a vida toda. Apanhava e não se corrigia. Até tem um ditado que fala que ela fica mais sem vergonha ainda. Aquela pessoa, ela apanhou tanto que ela fica sem vergonha, entendeu? E ela vai sofrer na vida. Porque é uma pessoa que apanhou e não aprendeu com os erros. Apanhou literalmente dos pais. Mas está apanhando da vida e não aprende, entendeu? As pessoas são cabeça duras, são difíceis. Talvez eu estou falando com alguém agora que se julga uma cabeça dura, ou talvez não se julga cabeça dura. Cabe a cada um de nós avaliarmos, sermos humildes. Não é fácil a gente se confrontar, e pior ainda quando alguém te confronta. Mas às vezes esse confrontamento está sendo para te levantar, para você parar. Puxa, será que eu sou assim mesmo? Será que eu estou fazendo aqui não está realmente trazendo consequências ruins para a minha vida? Fica a lição, tá, gente? Vamos lá. Versículo 9, que novamente eu vou falar bem rápido. Discutir com um tolo irresponsável não adianta nada. O resultado será sempre o mesmo. Ele fica furioso ou zomba do que você diz.
Aqui mais um conceito, mais um princípio. Não discuta com pessoas tolas. Gente, existem pessoas que nós temos que excluir da nossa vida. Outras pessoas nós temos que evitá-las. E outras pessoas nós temos que, se nós não podemos sair do convívio delas, aqui ó, no seu pensamento você não ouve mais ela. Você não dá mais crédito para ela, você ignora ela, entendeu? Porque não adianta a gente discutir, gente, com pessoa tola. Pessoa que não se enxerga, pessoa que não se analisa, pessoa que se julga melhor. Enfim, não adianta. Vamos deixar essa pessoa na mão de Deus, vamos orar por ela, que é o que nós podemos fazer. Ok, gente? Não discuta com tolo. Você perde seu tempo, tá? Fuja de problemas, fuja de pessoas assim. E aqui um recado para pais, para filhos, que é importante, entendeu? Versículo 17 diz assim: castigue o seu filho quando for necessário, e ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. Gente, é incrível como na sociedade hoje em dia, as pessoas não podem, tem pais até que se acham que não podem corrigir seus filhos, porque o vizinho está vendo, o outro está vendo. Gente, a Bíblia fala até no livro de Provérbios, que eu acho até engraçado, o pastor Cláudio Duarte, ele cita muito isso, que a criança tem uma loucura. Toda criança ela é meio louca, porque ela não tem freio, ela vai fazendo tudo que ela pensa, tudo que ela tem vontade. E se ela não tem limites, ela vai nos dar trabalho. Eu não sou pai ainda, tá, gente? Estou falando assim, experiência como filho que eu já tive, que eu vejo, né? A gente aprende com o erro dos outros, com a situação de outras pessoas. Mas aqui é um ensinamento de um homem que foi o mais sábio que já existiu, e que você vê que ele falou: castigue seu filho quando for necessário. Tem hora que filho precisa de castigo. Castigo que eu falo não é você torturar ele, bater ele, não é isso. É você dar limites. É você colocar ele para pensar. É você fazer ele refletir naquela ação que ele teve que não foi boa e que ele tem que aprender que na vida ele não vai ter, ele vai ter limites. E se ele romper essa barreira dos limites, ele pode ter consequências terríveis para o futuro. Quantas mães que não choram seus filhos que estão presos? E talvez até elas corrigiram ele, mas cada um toma sua decisão, toma seu caminho quando cresce. Então, gente, mas assim, a Bíblia fala que repreende o teu filho, ensina ele no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar. Ele vai sempre se lembrar. Ele pode ter se convertido ou não. Se você plantou a semente da palavra nele, ele vai se lembrar um dia. E a consequência da vida dele, ele vai tomar a decisão. Mas enquanto ele estiver sob o seu domínio, você precisa dar limites, você precisa corrigi-lo, como diz a Bíblia aqui, quando necessário, tem de corrigir. Entendeu? Se a gente, hoje em dia, com a tecnologia que está avançada hoje, com as informações estão avançadas, tem filho que peita pai. Você não pode me bater, você é assim, eu vou te denunciar, sabe? Aí ele joga uma pressão psicológica para os pais ficam com medo. Gente, o pai e a mãe têm que exercer a sua autoridade. Que em nome de Jesus eu consiga, quando tiver meu filho ou minha filha, se Deus permitir ter, colocar, dar limites para ele. Porque graças a Deus, eu tive um pai e uma mãe presentes, graças a Deus. Passamos por muitas dificuldades, mas nós temos princípios, entendeu? Nós temos a direção, e hoje cada um de nós, eu e os meus irmãos, graças a Deus, somos pessoas de bem. Mas eu nunca tive aquilo que eu quis. Eu nunca tive aquilo, melhor dizendo, eu nem sempre pude ter aquilo que eu queria. Mas o que era mais importante, princípios e valores, meus pais me passaram, graças a Deus. Então que Deus possa te abençoar, que esses princípios ficam enraizados em você. Recapitulando, se você for corrigido, aprenda com o seu erro. Não seja uma pessoa dura de coração, senão você vai ser quebrantado sem que haja cura. Não discuta com tolo. E também castigue o seu filho quando for necessário. Dê correção na palavra. Instrua ele, repreenda ele para que ele tenha uma vida abençoada e, como diz a Bíblia, se livrar a alma dele da morte. Ok, gente? Deus te abençoe. Até o próximo princípio, em nome de Jesus. Tchau, tchau.